consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Em caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Feito em mim, designar meu viver, dar-te Senhor, um milagre, Senhor. Muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã, que nos acompanha nesta noite de quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Nesta quarta-feira, estamos levando até você um pouco mais de um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo para juntos meditarmos e estudarmos da palavra do nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que Ele dirija esse momento, que seja um momento para a glória dEle. Vamos curvar nossas cabeças, vamos começar esse nosso momento com uma oração, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Pai, nesse momento nos curvamos a Ti, nos curvamos, ó Pai, reconhecendo que nós dependemos de Ti, ó Pai. Nos curvamos, ó Pai, reconhecendo que do Senhor provém todo bem. Do Senhor, ó Pai, provém tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o Deus da provisão. Tu és o Deus, ó Pai, que nada deixa nos faltar, ó Pai. O Deus que tem nos agraciado, nos abençoado, suprido, ó Pai, todas as nossas necessidades. Nada, ó Pai,
nada do que precisamos, nada, ó Pai, do que necessitamos tem nos faltado, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, em que estamos na Tua presença, rogamos, ó Pai, primeiramente para que o Senhor mesmo, fale aos nossos corações. Visite, ó Pai, nossas mentes nesse instante com o Teu Santo Espírito. E assim, ó Pai, possamos receber do alto, receber do Senhor, ó Pai, aquilo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Que a Tua palavra venha nos trazer, ó Pai, o alimento que nós precisamos. Que a Tua palavra, ó Pai, venha nos revigorar, venha nos fortalecer, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós Te agradecemos. Amém e amém. Como é bom podermos estar na presença do Senhor, né? Como é bom nós podermos meditar no Seu santo livro. Como é bom nós podermos ter algum tempo durante a semana, um tempo que é de Deus, um tempo para o louvarmos, para o adorá-lo, para o servi-lo com as nossas vozes, servi-lo com os nossos pensamentos e nos dobrarmos diante dele em oração. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós aqui estamos para termos um tempo na presença do Senhor, em adoração, em oração, mas aqui nós estamos também para que possamos louvá-lo e adorá-lo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos agora louvar a Deus. Eu escolhi 2 cânticos para nós louvarmos ao Senhor. A primeira música que nós vamos cantar é a música intitulada Deus de Milagres. Uma canção tão bela e que nos lembra como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Vamos juntos louvar a Deus cantando esta canção, cantando este hino de louvor ao Senhor. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e alma pode restaurar? O seu nome é Jesus.
lembrarmos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus que operou milagres na história e que certamente muito mais ainda há de operar. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, o Deus grandioso. Ao longo dessa canção, nós vimos vários dos milagres que o nosso Deus realizou ao longo da sua revelação bíblica. Milagres que enchem o nosso coração de paz e de esperança. Vamos louvar a Deus ainda com mais um segundo hino, um segundo cântico, o hino dos nossos hinários de número 144, hino intitulado Segurança e Alegria. Vamos louvar ao Senhor, cantando juntos este hino. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém e amém. Como é bom lembrarmos da bela história, a história que nos narra o sacrifício de Cristo em nosso lugar. O sacrifício de Cristo realizado por amor de nós. E é baseado nesse amor grandioso que nós nos reunimos aqui nesta noite. Nesta noite nós vamos continuar a meditar nos Salmos, texto que nós temos meditado nas últimas semanas, cujo título daquilo que nós temos buscado aprender é a respeito dos caminhos de sabedoria. Hoje o nosso texto base é o Salmo 37, Salmo de número 37. Convidar você a abrir a sua Bíblia, mas caso você queira também vai ser possível a gente acompanhar aqui por meio
da projeção, o Salmo de número 37. Salmo 37. Estou tentando aumentar aqui um pouquinho a tela, mas estamos apanhando um pouquinho aqui do aplicativo novo. Vamos manter do jeito que está então mesmo aqui. Salmo de número 37, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso não acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ao longo das últimas quartas-feiras, nós temos meditado nesse período, nesse tempo que nós temos tido, acerca dos Salmos. E temos visto os Salmos como um caminho para a nossa sabedoria, caminhos de sabedoria que o Senhor, próprio Deus, quer nos trazer. Nós meditamos em diversos salmos, como o Salmo 1, meditamos também no Salmo 23, no Salmo 13, no Salmo 32, Salmo 19, e hoje eu gostaria de começar uma série de 3 meditações, 3 estudos nesse Salmo de número 37. Salmo 37, hoje nós vamos meditar do versículo 1 a 11, na próxima quarta-feira, dia 27, nós vamos continuar, e se Deus assim nos permitir, no dia 4 de junho, nós vamos terminar essa série acerca do Salmo 37. O Salmo 37, ele é construído sob uma ideia de contraste. E qual que é o contraste que a gente tem no Salmo 37? O contraste do ímpio e do cristão. Nós temos de um lado o ímpio e seus afazeres, sua forma de viver, sua maneira de viver, e do outro lado o cristão, os seus anseios, as suas necessidades e especialmente a esperança que o cristão tem em Deus. Então, o salmista, e hoje a gente vai começar nesse texto, ele vai nos trazer alguns princípios para uma vida de sabedoria no Senhor. Princípios para caminharmos ou trilharmos os caminhos de sabedoria no Senhor. Olhando o texto bíblico, um primeiro princípio que surge para mim aqui, e eu gostaria que nós destacássemos nesse momento, é a respeito do imediatismo. Por natureza, nós somos imediatistas. O imediatismo parece que faz parte da nossa essência. Diante de dias difíceis como esse que nós estamos vivendo, a nossa resposta muitas vezes é a indignação. Mas assim como o salmista nos lembra, nós temos que aprender que Deus, Ele é o justo juiz. Deus é o justo juiz. E Ele que é o responsável ou Ele que toma conta das injustiças. Nós precisamos aprender, e parece que o salmista está querendo nos ensinar isso aqui, a não ter um olhar apenas imediato. Muitas vezes nós temos um olhar muito imediatista
para as coisas, né? Nós temos um olhar muito imediatista da realidade, e esse olhar imediatista faz com que nós não percebamos o agir de Deus. Eu me lembro de uma história de um senhor cristão muito temente a Deus, e esse senhor, no final da sua vida, já em idade avançada, ele várias vezes foi visitado por irmãos, irmãs, por familiares, por pessoas que o queriam bem e que estavam constantemente com ele na igreja. E essas pessoas costumavam perguntar para ele: mas, seu João, como o senhor está? E ele, na sua calma, na sua paciência, respondia: estou melhor do que deveria. Por que ele dizia que ele estava melhor do que deveria? E ele mesmo completava, ele dizia: eu estou melhor do que deveria porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Ele falava isso num leito hospitalar, com dores diárias. Ele falava isso no momento de aflição, de dificuldades que ele vivia, mas ele dizia: estou melhor do que deveria porque Deus tem cuidado de mim. A história que eu citei há pouco nos faz pensar, por exemplo, também na história de Jó. Jó compreendeu que ele não devia olhar apenas o imediatismo do momento. Jó compreendeu que ele não deveria olhar apenas aquilo que ele enfrentava naqueles dias que ele estava vivendo. Jó compreendeu que ele deveria esperar e aguardar no Senhor, porque do Senhor viria o seu refúgio, do Senhor viria aquele que o salvaria. Assim como Jó, nós temos que aprender a esperar em Deus. Tirar aquele olhar imediato que muitas vezes nós temos, tirar aquele olhar muitas vezes tempestivo que muitas vezes temos, fugir desse imediatismo e descansar no Deus que é fiel. Essa é uma primeira lição que fica para nós. Fugir do imediatismo. O texto bíblico que nós lemos há pouco diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja a ênfase que o texto bíblico coloca. Não se indigne por causa de determinadas realidades. Espere em Deus. Espere em Deus, pois em breve Deus agirá. A palavra de Deus nos ensina, assim, portanto, a esperar em Deus. A palavra de Deus, assim, nos ensina a descansar naquele que é o Senhor da história. Nós não devemos olhar a história apenas com nossa ótica, com o nosso ponto de vista. Olhemos a história pela ótica e pelo ponto de vista do Senhor. Portanto, uma primeira lição que esse Salmo 37 nos traz é: fuja do imediatismo. Se a gente olhar a nossa realidade dentro dessa ótica do imediatismo, talvez a gente se desespere. Se a gente pegar as notícias de um jornal e ficar pensando apenas nessas notícias do jornal, nessa ótica do imediatismo, talvez a gente entre em parafuso. Porque não é apenas o imediatismo que deve fazer parte da nossa vida. O salmista está nos ensinando exatamente isso, a fugir desse imediatismo. Mas uma segunda lição que a gente pode encontrar aqui no texto bíblico, e eu gostaria de destacar para nossa meditação nesse momento, é a respeito da fidelidade de Deus. Da mesma maneira que o salmista nos ensina a fugir do imediatismo, o salmista ele também nos ensina a confiar e esperar na fidelidade do Senhor. Quando ele fala para nós confiarmos e esperarmos na fidelidade do Senhor, ele está nos ensinando a descansar em Deus. Olha só, acompanha comigo novamente a leitura dos versos que há pouco nós fizemos. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esses versículos que nós acabamos de ler, versículos 3 a 6, nos falam exatamente sobre isso, sobre essa convicção que nós podemos ter que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que nós somos conduzidos por essa fidelidade. É um desafio, portanto, para o cristão, e o desafio para o cristão é esperar. Mas não é esperar com inatividade, não é esperar de qualquer maneira, é esperar com uma postura íntegra. O crente, enquanto aguarda, enquanto espera, enquanto confia no Senhor, ele deve se firmar em ser a luz de Cristo, em ser sal na terra, em ser luz entre as trevas. Os versículos que nós lemos falam, por exemplo, fazer o bem, alimentar-se da verdade, agradar-se do Senhor, ser justo, ser modelo entre os ímpios. Todas essas são expressões que nos chamam a atenção que nós temos um compromisso diante de Deus e um compromisso que tem a ver com o nome que nós carregamos. Eu já contei essa história lá na nossa igreja, mas eu vou contá-la aqui também. Conta-se que um velho cristão, um senhor, ele trabalhava em um jornal e há anos ele era o principal revisor dos textos daquele jornal. Ele trabalhava na revisão daqueles textos. E certa vez alguém lhe perguntou por que ele gastava tanto tempo fazendo a revisão dos textos, já que existiam técnicas, métodos que ele podia ganhar tempo, fazer em menor tempo, existiam softwares, programas de computador que poderiam facilitar, auxiliá-lo nisso, e a resposta dele foi muito simples. Ele dizia que ele queria fazer o melhor possível. Ele queria fazer aquilo com excelência. E quando alguém lhe perguntou o que era excelência, ele disse que excelência era poder servir a Deus, revisando os textos daquele jornal. Olha que maravilha. Ele entendeu que a vocação dele não era uma vocação apenas para dentro da igreja, apenas intracorpos, intramuros. Ele percebeu que a vocação dele era uma vocação para fora, para servir ao mundo servindo a Deus. Ele compreendeu que servir a Deus não é apenas dentro da igreja. Servir a Deus não é uma realidade apenas que nós praticamos nos domingos ou nas quartas-feiras. Servir a Deus é uma realidade que eu pratico de segunda a segunda, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Em todo momento, no meu trabalho, na minha família, eu posso servir a Deus. E servir a Deus tem a ver com ser conduzido, como está o título aqui, ser conduzido pela fidelidade de Deus. Já não sou mais eu quem conduzo, mas é a fidelidade de Deus na minha vida que me leva àquelas ações. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então, o desafio do crente é uma vida autêntica e autenticada. Autenticada pelo Senhor. Viva com integridade a excelência para o Senhor. Viva com integridade. Mas ainda uma terceira e última lição que eu gostaria de destacar aqui no texto bíblico desta noite. E essa terceira lição, antes de nós concluirmos a nossa meditação, nos lembra que nós temos uma nova forma de viver. Uma nova forma de viver. E o que é essa nova forma de viver? Essa nova forma de viver tem a ver com o esperar o justo Deus agir. Essa nova forma de viver não é uma forma de viver baseada apenas em mim mesmo, não é uma forma de viver baseada apenas nas minhas intenções, mas essa nova forma de viver tem a ver com aguardar o tempo do Senhor. Acompanhe comigo novamente a leitura de alguns versos que nós acabamos de fazer. Primeiramente, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A ira, a irritação leva-nos a não aceitar essa situação. Olha o que diz agora o versículo 8 e 9.
Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso, olha só, acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, aqui o que a gente vê como última lição aqui é que nessa nova forma de viver, nós estamos aprendendo uma difícil lição, é esperar o Deus que age. Nós muitas vezes queremos que Deus venha agir no nosso tempo, da nossa forma, a nossa maneira. O texto bíblico nos ensina a esperar o tempo de Deus, esperar o agir de Deus e o seu modo de agir. Os textos bíblicos que a gente leu falam da irritação, da ira, do furor, tudo isso acabará mal. Mas Deus agirá. E o texto diz: os mansos herdarão a terra. Os últimos 2 versículos do texto bíblico dizem: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância e paz. Que versão, que texto bíblico maravilhoso é este! Ele nos lembra, portanto, que nós podemos esperar o tempo justo de Deus. Ele nos lembra que nós podemos esperar o Deus que age. Muitas vezes nós somos tentados a agir da nossa forma, a nossa maneira, e nos esquecemos que Deus tem a sua maneira. Esquecemos que Deus tem o seu tempo. E muitas vezes nós queremos tomar esse tempo que é do Senhor. Nós queremos muitas vezes tomar essa posição que é de Deus. O texto bíblico nos ensina, portanto, a esperar em Deus. O texto bíblico nos ensina como caminho de sabedoria nesta noite a nos afastarmos do imediatismo, a sermos conduzidos num caminhar pela fidelidade de Deus e a esperar a justiça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o salmo desta noite que nós meditamos nos traz essa preciosa lição. Lição que nos leva a termos esperança. Não é uma lição que nos fala de comodismo. Não é uma lição que traz para nós uma mensagem para simplesmente cruzarmos os braços e deixar tudo acontecer. Não. É uma lição que nos fala para esperarmos no Senhor. Nessa noite pudemos, portanto, meditar na palavra de Deus sobre esse caminho de sabedoria que nos traz o Salmo 37. Caminho precioso, caminho maravilhoso que podemos encontrar no Senhor. Que nós possamos assim aprender, meu irmão, minha irmã, a seguir esse caminho de sabedoria. Que nós possamos aprender a trilhar esse caminho que é do Senhor, um caminho no qual nós aprendemos a esperar na sua justiça, esperar no seu tempo e aguardar o seu agir. Não é fácil esperar, não é fácil aguardar, mas Deus certamente disso se agradará. Deus nos ensina a assim vivermos para a sua honra e para a sua glória. Meu irmão, minha irmã, eu espero que a palavra de Deus te abençoe nesta noite com essa mensagem. Eu espero que a palavra de Deus traga ao teu coração a esperança, como nos ensina o salmista nesse texto aqui. A esperança de andar como sábio. A esperança de não olharmos para o imediatismo. A esperança de praticarmos aquilo que são obras justas, aguardando na fidelidade de Deus. E a esperança para acalmarmos o nosso coração, nos aquietarmos, esperando o agir do Deus que é justo. Que assim, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Que Deus renove sobre si a sua palavra. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de uma vez mais orar por você, uma vez mais orar pela sua vida. Nós vamos nesse instante estar orando, esse momento tão difícil do nosso país. O que nós mais podemos e devemos fazer é a oração. E é isso que nós vamos fazer uma vez mais nesse momento. Você já orou pelo nosso país hoje?
Você já orou pelos nossos governantes? Você já orou pela sua igreja, pelos irmãos da nossa igreja? É tempo de orarmos. Nesse momento, nós vamos curvar nossas cabeças. Nesse momento, nós vamos nos voltar àquele que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz todas as coisas. O Deus que certamente tem cuidado de nós. Curve sua cabeça. Ao som desse hino, estaremos falando com o Senhor. Estamos, ó Pai, na Tua presença. Meditamos nessa noite na Tua palavra. Palavra que nos ensina o caminho da sabedoria. Palavra que nos ensina que a sabedoria está em nos afastarmos, ó Pai, de palavra que nos ensina que a sabedoria é vivermos praticando as tuas obras, aguardando a tua fidelidade. Palavra que nos ensina que o caminho da sabedoria é aguardarmos Deus e amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, renova em nosso coração essa esperança, para que possamos trilhar caminhos sábios, não caminhos bons, não caminhos ímpios, não caminhos de justiça, Pai, mas que possamos encontrar o Senhor na Tua palavra, ministrar na casa do povo essa noite, que possamos, ó Pai, nesse tempo que tiramos com o Senhor, renovar o nosso coração, renovar a nossa fé, renovar, ó Pai, a nossa esperança. Guarda-nos, ó Pai, nesse tempo. Renova, Pai, uma vez mais a nossa fé. Cuida de nós, Pai, dirija, Pai, os nossos pensamentos, como certamente o Senhor já tem feito de cada um de nós. Que esse possa ser, ó Pai, esta noite possa ser um período de renovação das nossas almas, um período de renovação da nossa vida. E também, ó Pai, nesse momento, pedimos, ó Pai, pelo nosso país. Oramos, ó Pai, por famílias enlutadas, por pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, pessoas que têm perdido a esperança, ó Pai, diante de um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Guarda, guarda nossas famílias. Nos livra nesses tempos maus, ó Pai. Guarda nosso país. Possamos, ó Pai, ver com alegria aquilo que o Senhor ainda fará em nossa casa, em nosso estado, em nossa cidade. Abençoa, Pai, os empresários, os comerciantes, os empregados. Abençoa aqueles que estão em busca de uma colocação profissional e nesse momento não vem, ó Pai, esperança. Cuida, ó Pai, desses trabalhadores, ó Pai, da igreja, para estender a Tua mão. Em nome de Jesus, estende a Tua graça e sobre cada um deles. É isso, ó Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Como é bom podermos ter essa certeza da oração. Um cântico que tantas vezes nós já colocamos aqui em nossa sequência e nossa igreja, que fala sobre oração. E é de oração que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. É de oração que nós temos falta nesse momento. Que o Senhor esteja a cuidar de cada um de nós. Que o Senhor esteja a estender os teus braços de amor sobre as nossas vidas. E assim possamos encontrar nele, no nosso Senhor, no nosso Salvador,
verdadeiramente chuvas de bênçãos para nós, para o nosso país, para a nossa cidade, para todos nós. Meu irmão, minha irmã, você tenha uma ótima noite, um ótimo restante de semana, que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado, acolhido, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Chuvas de bênçãos